Oi, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam vendo as aulas, fazendo as redações, os exercícios. Tá todo mundo fazendo, né? Espero que sim. E vendo as minhas aulas também. A aula 3 foi de uma introduçãozinha dos triângulos. E hoje a gente vai continuar vendo essas figuras tão importantes que caem no vestibular. Hoje a gente vai falar dos pontos notáveis de um triângulo. A gente vai ter mais algumas aulinhas aí de triângulo, mais umas 2 ou 3, provavelmente, tá bom? Então vamos aí. Segura a peteca aí para não cair. Então a gente vai falar hoje do baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Nossa, que nome difícil. Não, relaxa, não é difícil não. A gente vai ver cada um deles. Eles são chamados os famosos pontos notáveis dos triângulos. Para vocês guardarem, ó, lembra do bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Bico. Lembra desses faz bico. O que essas fotinhas aqui, os fotógrafos? Que eles são os pontos notáveis do triângulo. Então vamos começar falando do baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. E o que é a mediana? O que é uma mediana? Mediana, ela vai sair do vértice, então ela sai do vértice e para no ponto médio. Então aqui, ó, essa daqui, ó, por exemplo, essa mediana aqui, ó, referente ao lado BC, ela sai do vértice A e vai até o lado BC aqui, ó. Esse daqui é o ponto médio do lado BC. Essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Da mesma forma, a gente vai ter todo triângulo vai ter três medianas. Relativa ao vértice BC aqui, ó. Ela sai do vértice e para no ponto médio. Aqui no caso do lado AC. Esse lado igual a esse lado. Mesma coisa do vértice C, ó. Então, tendo cruzado essas três medianas, a gente vai ter o que a gente chama baricentro, geralmente representado aqui, ó, pela letrinha G. Essa letrinha G aqui, ó, é uma mediana. Essa letrinha G geralmente vem de ponto de gravidade. Eu vou colocar uma observação depois ali. Porque se você colocar, você tem um triângulo, traça as medianas. Se você colocar o seu dedo ali, equilibrar o triângulo aqui, ele vai ficar assim, ó, ele não vai cair. Se você conseguir equilibrar, pôr o seu dedo aqui bem nesse pontinho, ele não vai cair, ele vai permanecer plano ali. É o centro de gravidade do triângulo. Uma relação importante, ó, essa daqui, ó, x2x. O que é isso? Quando eu traço as três medianas, acho o baricentro. Ele vai dividir essa mediana nessa proporção aqui, ó, x, 2x. Baricentro, ponto de encontro das medianas, lembra, x2x. Muito importante isso. O vestibular não, as questões não vão falar isso para vocês. Vocês têm que saber isso daqui. Então, baricentro, mediana, x2x. Lembrou do x2x, tá bom? Tem gente que prefere guardar essa outra relação. 1/3, 2/3. Mediana, 1/3, 2/3. Mesma coisa, ó. Porque tudo isso daqui, toda essa mediana de A a M, vale 3x. Então, esse pedacinho vale x, 1/3 de x. Então, a mesma coisa, ó, 1/3, 2/3. Tem gente que prefere guardar nessa forma. Eu particularmente prefiro mediana x2x. Lembra? Falou mediana, falei mediana para vocês. Exercício falou mediana, lembra x2x, tá bom? A observação que eu falei, o baricentro é o centro de gravidade de todo triângulo, tá bom? Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Para quem já assistiu minhas aulas anteriores, sabe o que é uma bissetriz. Então não vou repetir aqui, mas ela está aqui, ó. Bissetriz, ela vai dividir os ângulos em duas partes iguais. Acabei falando aqui, né? Ok. Geralmente a gente vai ter o incentro representado por um ponto I, tá bom?
Traçou as três bissetrizes dos três ângulos de um triângulo, a gente achou o incentro. O incentro ele tem uma propriedade legal. Ó. Ele vai determinar o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Inscrita quer dizer dentro. Então, dentro do triângulo, se eu colocar a ponta seca do compasso nesse pontinho I e colocar a ponta do grafite... Opa, dei uma travadinha aqui. Não sei, voltei, tô de volta. Então, ó, incentro determina uma circunferência inscrita. Então, você colocando a ponta seca do compasso é aquela que da pontinha de metal, que não tem o grafite. Se você colocar aqui nesse pontinho I e o grafite em qualquer um dos vértices, dos lados, perdão, não dos vértices, corrigindo, dos lados, você dá para traçar uma circunferência dentro desse triângulo. Aqui, ó, a circunferência dentro do triângulo. Você pode traçar uma circunferência aí, ó. E a medida aqui vai ser o R'. Então aqui, a gente pode falar que o incentro é equidistante aos lados da circunferência. O incentro está aqui, ó. Essa distância aqui para esse lado é a mesma distância para esse lado que é a mesma distância para esse lado. Aqui, ó. É o Rzinho, um R', o raio da circunferência inscrita a esse triângulo, tá bom? Circuncentro, se a gente tinha o incentro, agora a gente tem o circuncentro. Ele é o ponto de encontro das mediatrizes. O que é uma mediatriz? Mediatriz vai ser uma reta perpendicular a um lado do triângulo que passa por seu ponto médio. Então aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aqui está o ponto médio do lado BC, aqui, ó. Esse lado aqui é igual a esse. A gente traça uma reta perpendicular aqui. Perpendicular fazendo 90 graus com o lado. Tá bom? A gente traçando as três, a gente vai ter o circuncentro, geralmente representado aqui pela letra C. Tá bom? Lembra, não é mediana, hein? A mediana sai do vértice e vai no ponto médio. Aqui é só uma reta que ela passa pelo ponto médio e faz 90 graus com esse lado. Não é mediana, é diferente. Aqui é mediatriz, tá bom? Ah, Léo, mas e Aqui, ó. Isso aqui primeiro. Circuncentro determina o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Se o incentro a gente tinha uma circunferência inscrita, aqui a gente vai ter uma circunferência circunscrita. Essa circunferência circunscrita vai ser para o lado de fora do triângulo. Olha só. Vendo? Você põe a ponta seca do compasso aqui, coloca o grafite no vértice, em qualquer um dos vértices, e traça uma circunferência em volta do triângulo. Olha só que legal. Se o incentro era equidistante aos lados, aqui a gente tem que o circuncentro é equidistante aos vértices desse triângulo. Qualquer um dos vértices, ó. Aqui do vértice A, do vértice B e do vértice C. Mesma distância. Geralmente vai ser denotado por Rzão, um raião, né? Tá bom. Nossa, Leão, tá muito difícil. Que confusão que tô sentindo aqui. Calma. Macetinho aqui, ó, para vocês. Incentro denota uma circunferência inscrita. Incentro, inscrita. Circuncentro, circunscrita. Lembra desse macetinho aqui, ó. Ajuda. Vocês podem achar esses macetinhos que a gente fala meio bobo, tal, mas tenho certeza que na hora da prova vocês vão lembrar. Incentro, circunferência inscrita. Circuncentro, circunferência circunscrita. Tá bom? Tira um print dessa tela aqui, guarda para a vida de vocês. Tá bom? Quarto e último ponto, ortocentro. Ponto de encontro das alturas. Alturas é isso aqui que a gente denota. Sai do vértice e cai. Ela cai assim. Vai em relação ao lado e faz 90 graus. Altura. Vocês já sabem o que é altura. Aqui, ó. Cruzamento das três alturas do A
em relação ao lado BC, do B e do C. Cruzou as três alturas, a gente tem o ortocentro, geralmente aqui denotado por essa letrinha H. Ah, mas Léo, e em triângulo obtusângulo? Obtusângulo aqui, ó, em relação ao vértice A, a gente tem que prolongar esse lado BC aqui, ó. Esse lado BC a gente prolonga e acha a altura. Aqui, ó, se a gente quiser que a altura do A esteja dentro do triângulo aqui, a gente não vai fazer 90 graus com o lado BC aqui. Então, por isso a gente tem que prolongar ela. Ah, mas onde que elas vão se encontrar? Fora do triângulo mesmo. Olha só, aqui, ó. Cruzamento das três alturas, ortocentro. É fora do triângulo. Tá bom? Dá para ter alguma proporção, alguma coisa? Não, geralmente não. O ortocentro é uma das que menos cai. A gente vai usar bastante ortocentro, na verdade, para quando a gente for falar de Pitágoras. A gente vai traçar a altura e fazer um Pitágoras, traçar a altura para a área também, tá bom? Então, não dá para traçar circunferência ou proporção x2x. Na realidade, a gente vai usar mais para Pitágoras e fazer áreas, tá bom? Mas isso a gente ainda vai ver mais para frente. Agora, importante aqui, ó, parte importante da aula aqui. Beber uma água. No triângulo equilátero. Só com essas quatro ferramentas que eu mostrei para vocês, dá para a gente descobrir algumas coisas do triângulo equilátero que, se você guardar aqui o que eu vou te falar, vai te ajudar e muito nos vestibulares, vai fazer você economizar muito tempo. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu acho só importante que vocês entendam a demonstração que eu vou fazer e guardem a formulinha que vai aparecer no final, tá? Porque se você guardar a formulinha, vai te ajudar e muito no vestibular. E eu espero que você entenda a demonstração, porque se você não lembrar da formulinha, você sabe como chegar nela, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo equilátero, o ABC, os três lados iguais, três ângulos iguais, tá bom? Eu vou chamar os lados dele de A. Tá bom? Então a gente tem um triângulo equilátero de lado A. Vou traçar uma reta aqui, ó. Tracei uma reta e essa reta no triângulo equilátero, ela vai ser as quatro coisas, ó. Mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Tracei uma reta aqui, ó, perpendicular ao lado BC. Aqui ela está fazendo 90 graus, tá, gente? Ao mesmo tempo, ela vai ser mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Então, ela vai fazer o bico. Vai fazer baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Ah, Léo, mas como? Calma, vou te mostrar aqui, ó. Tirei isso daqui. Vou chamar esses ladinhos aqui de A sobre 2. Porque se ela é mediana, e a mediana sai do vértice e para no ponto médio. O ponto médio vai dividir o lado A aqui em 2. Então aqui fica valendo A sobre 2. Tá bom? Chamei essa mediana aqui de altura. Porque ela pode ser altura também, mas vamos tentar descobrir a altura desse triângulo equilátero. Então tá. Por Pitágoras provavelmente vai ser a próxima aula ou a aula que vem, tá bom? Mas aqui, por Pitágoras, a gente pode falar que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Aqui está tudo ao quadrado, tá, gente? O A e o 2 também. Então, desenvolvendo isso, a gente tem que A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Tá bom. Eu multipliquei toda essa equação aqui por 4, porque aqui tem um denominador. Multipliquei por 4. Mesma coisa que fazia o MMC aqui, para todos. Tá bom?
Eu acho mais fácil você multiplicar tudo pelo denominador que você consegue ser mais rápido. Então aqui, ó, multipliquei tudo por 4, fica 4 ao quadrado, 4h ao quadrado mais 4 ao quadrado sobre 4. Simplificando isso, a gente cai nessa continha aqui. Passei o 4 dividindo e a raiz também. Aqui eu não sei como colocar o sinal na raiz no denominador e no numerador todo. Então aqui eu coloquei separado, tá bom? Mas aqui ela passa para a divisão inteira. Então fica a raiz de 3 ao quadrado sobre raiz de 4. Então a gente chega na continha nesse resultado que a raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Posso guardar essa fórmula, Léo? É essa fórmula que você tem que guardar aqui. A altura, olha só que legal. Eu posso descobrir a altura de um triângulo equilátero só tendo o lado dele. Aqui, ó. Eu só preciso do lado dele, que aqui eu chamei de A. A raiz de 3 sobre 4. Sobre 2, perdão. A raiz de 3 por 2. Olha só que legal. Só tendo o lado eu consigo descobrir a altura desse triângulo equilátero. Tá bom? Bom, Léo, mas você falou que faz o bico, né? Sim, o triângulo equilátero aqui faz bico. Então vamos descobrir o raio dessa circunferência menor aqui, da circunferência inscrita. Se é inscrita, eu tenho que aqui, esse aqui é o incentro. Então tá. Só que como aqui essa reta aqui é altura, mediana, mediatriz, todas as quatro, eu vou chamar isso aqui de R. E aqui vai ser, lembra, se você prestou atenção em mim, já sabe que é x, 2x. Mediana, mediana, x, 2x. Tá bom, o x aqui vai ser o R. Olha só que legal. O R é o h sobre 3. Lembra que eu falei, se tudo aqui vale 3x e aqui vale x, é o x sobre 3. Aqui o h sobre 3. E a gente sabe que agora o h vale a raiz de 3 por 2. Lado raiz de 3 por 2. É isso daqui, ó. Então vamos substituir. O r fica a raiz de 3 sobre 2 dividido por 3. Presta atenção aqui, ó. Substituir esse hzinho por esse daqui, tá bom? Fiz essa continha, eu chego nisso, ó. A raiz de 3 sobre 6. Esse é o raio da circunferência inscrita ao triângulo equilátero. Novamente, olha só. Eu só preciso saber o lado do triângulo equilátero para descobrir o raio da circunferência inscrita a ele. Olha só que legal. Léo, faz circuncentro também. Faz circuncentro também. Então dá para a gente descobrir o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Olha aqui, ó. O R aqui vai ser esse. Esse aqui vai ser o centro da circunferência circunscrita também. Então o R1 vai ser essa medida aqui. O raio da circunferência circunscrita vai ser essa medida aqui. Que por acaso, se o R1 vale H sobre 3, o R1 vale 2R. Ou para quem preferir, o R1 vale 2/3 do H. Aí, ó. Então isso dá para a gente descobrir também. Multiplico o R1 por 2, a gente tem que a raiz de 3 por 3 é o raio da circunferência circunscrita do triângulo equilátero. Então, olha só. Só com o lado do triângulo equilátero dá para eu descobrir o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Olha só que legal. Só com o lado dá para a gente descobrir a altura desse triângulo, o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita desse triângulo equilátero. Ah, Léo, qual que é triângulo? Não, estou falando do triângulo equilátero aqui, né? A gente pode aplicar essas formulinhas aqui para triângulo equilátero, com os 3 lados iguais. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Na figura, AB igual a AC igual a BC igual a CD, que vale 6.
IE é o ponto médio do lado AB. Determine o comprimento do segmento BF. Então aqui, ó, ele quer esse segmento aqui, ó, BF. Tá bom, então eu tenho que o AC aqui vale 6. Aqui, ó, AC vale 6. E o AB vale 6. Já dividi aqui por 3, ó, porque ele fala que é o ponto médio do lado AB. Então, se o lado AB vale 6, dividido por 2, vale 3. Já coloquei o 3 aqui, ó. Legal. Tô pensando... E aqui, ó, o C dele fala que vale 6 também. Coloquei 6. Olha só que interessante. Aqui é ponto médio. Ponto médio do lado AB. E se aqui vale 6 e aqui vale 6, aqui também é ponto médio. O C aqui é o ponto médio do lado AD, dessa reta AD aqui. Poxa, será que não é uma mediana aqui? Está cruzando, fazendo baricentro? Mas é isso mesmo. Olha só, para ficar mais fácil de ver, eu vou prolongar esse lado aqui, ó, vou traçar o lado BD. E olha só, agora vocês percebem que ABD é um triângulo, ó. É um triângulo. Se eu tenho aqui, ó, duas medianas se cruzaram, então aqui eu tenho baricentro. E ele fala aqui ainda que o BC vale 6 também. BC vale 6. Então eu tenho que um baricentro é o cruzamento das medianas, mediana, mediana, x2x. Então aqui, ó, eu tenho que o BF vale 2x e o FC x. Se tudo vale 6, eu tenho que o FC vale 2 e o BF, que é o que o exercício pede, vale 4. Somando os dois, eu tenho que o lado BC dá 6. Ok, achamos. BF igual a 4. Mais um exercício da FUVEST. Nossa, FUVEST é difícil. Não é difícil. Exercício facílimo, que esse daqui você não pode errar. Um triângulo ABC tem ângulos A igual a 40 graus, B 50 graus. Qual a medida do ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B desse triângulo? Às vezes a FUVEST ela não traz figura. Cadê a figura? Não traz mesmo. Às vezes você mesmo tem que fazer a figura. Então aqui, ó, tem um triângulo ABC, o ângulo A medindo 40 e o B 50 graus. Ok. Se eu tenho duas medidas, 50 mais 40 dá 90. Vocês já assistiram minha aula, as minhas aulas anteriores, sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então, eu tenho aqui que 40 mais 50 dá 90, para 180 falta 90. Olha só, então é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo aqui. Então tá, o que ele quer? A medida do ângulo formado pelas alturas relativas ao vértice A e B. Então aqui, ó, a altura relativa ao vértice A é essa daqui, ó, é o segmento AC mesmo. E ao vértice B é o segmento BC. Olha só, então é isso daqui mesmo. O ângulo formado pelas alturas relativas é 90 graus. Olha só que exercício fácil da FUVEST. Esse exercício é um exercício que você não pode errar. Caiu na FUVEST um exercício assim, você não pode errar. Ou em qualquer vestibular também. Todo mundo acerta, tá bom? Não pode dar bobeira. Último exercício, Unicamp, segunda fase aqui. 3 canos de forma cilíndrica e de mesmo raio R, Rinho, dispostos como indica a figura adiante, devem ser colocados dentro de outro cano cilíndrico de raio Rão, de modo a ficarem presos sem folga. Expresse o valor de R, Rão, em termos de Rinho para que isso seja possível. Então tá aqui, ó, eles têm 3 canos e ele quer colocar um cano, ele quer colocar esses 3 canos dentro de um outro cano. E ele quer saber qual é o raio desse cano maior aqui, ó, que precisa para acomodar esses 3 canos menores. Tá bom, olha só. Então eu preciso descobrir o R, eu preciso saber o centro desse círculo maior aqui, do cano maior. O centro desse círculo aqui vai ser também o centro da figura inteira. Essa distância aqui, ó, do centro maior para o centro do cano menor vai ser igual
a essa daqui, a essa distância e a essa distância. Então, eu vou colocar aqui, ó, os três centros dos canos menores. Um tá aqui, outro aqui, outro aqui e o terceiro aqui. Então tá bom. Vou traçar um triângulo aqui, ó. Um triângulo vamos traçar um triângulo. A gente pode ligar esses daqui, porque os três canos eles estão ligados entre eles. Aqui, ó, essa distância aqui vai ser a mesma que essa, vai ser a mesma que essa. Qual é essa distância? Não sei. Sabemos sim, ó. Vai ser 2R. Cadê? Aqui, 2R. Porque ele fala que aqui, ó, o raio menor é R. Então aqui vale R, aqui vale R. Somando os dois dá 2Rs. Tá bom. Então eu tenho um triângulo equilátero aqui. Ó. Tenho um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Se eu traçar uma reta aqui perpendicular, que, ó, lembra, triângulo equilátero, traçando essa reta perpendicular ao outro lado, a gente tem que mediana, mediatriz, altura, todas as quatro. E vai formar o bico. Olha só. Então, se eu saber esse tantinho aqui, ó, do centro do círculo maior para o centro do círculo menor, essa distância aqui, e somar com o R, eu vou ter o R, que é o que ele quer, é a função que ele quer em termos de R. Então tá bom, vamos fazer então. Pela altura do triângulo equilátero, a gente tem que H é igual a raiz de 3 por 2. Olha só como que facilita você saber essa formulinha. Você tendo gravado ela na cabeça, você já começa o exercício por aqui, economiza tempo pra caramba aqui. Então tá bom. O A, quanto que vale o A aqui? É o 2R, é o lado do triângulo. Corto esses dois, a gente tem que o H é R raiz de 3. Tá bom, é essa altura desse triângulo aqui, ó. Saindo daqui até aqui. Isso vale R raiz de 3. Só que esse R raiz de 3, lembra que vale mediana. Pensou em mediana, tem mediana, pensou em x2x. Então, H é igual a R raiz de 3, ele vai ser o 3x, vai ser igual esse x aqui mais os 2x, 3x. Para eu descobrir o x, passo 3 dividindo. Agora eu não quero saber o x, eu quero saber o 2x. Ok, só multiplica por 2. Então eu tenho que 2x é igual a 2r raiz de 3 por 3. É essa distância aqui, ó. Tá bom? Ok, tamo bem, tamo massa. Só que ele quer o R. Ótimo. É só a gente descobriu esse tantinho aqui, ó, o 2x, que vale 2r raiz de 3 por 3. Só falta somar com R. É isso daqui, então. R é igual a 2x mais R. Quanto que vale o 2x? Ó? 2r raiz de 3 por 3 mais R. Substituir no lugar do x, a gente vai ter que 2r raiz de 3 por 3 mais R. Quando vocês têm numa segunda fase, geralmente não pode deixar assim. Ah, Léo, deixa assim, tá certo? Tá, só que você tem que deixar em evidência o que você tem. O que eu tenho em evidência? Tem o R aqui, então vou deixar o R em evidência. Para as provas de segunda fase, vocês têm que deixar o que tem nos termos em comum em evidência, tá? O que é isso, Léo? A matemática básica. Qualquer coisa, se não lembrar, manda a dúvida para mim também. Manda para o professor André, para os monitores, ok? Só falando para vocês aqui, não sei também como coloco um parênteses gigantesco aqui, que pega o denominador também, mas vocês colocam o parênteses maior aqui, tá? Porque o R está multiplicando tudo aqui. Tá bom? Se você deixasse assim, ok, nota máxima na questão de segunda fase da Unicamp. Tá bom, pessoal? Amanhã, quinta-feira, talvez eu coloque uma lista no Drive. Vou estar meio corrido porque na sexta-feira eu vou viajar. Se eu não colocar essa semana, me cobrem na semana que vem, tá bom? Mas eu vou tentar colocar amanhã a lista de exercícios no Drive. Ok?
Espero que vocês tenham ficado até o fim. Esse finalzinho é bem importante, tá bom? Formulinhas de triângulo equilátero. Guardem essas formulinhas que vão ajudar vocês bastante nos exercícios, tá bom? Então, obrigado pessoal, até a semana que vem com mais geometria nessa matemática 2, tá bom? Fiquem em paz aí. Tchau, tchau pessoal.